Muito bem, galera. Quem está aí aqui no ao vivo, seja bem-vindo. Quem está chegando por aí também, vamos lá. Essa aula aqui é uma aula que vai ficar disponível lá na comunidade de liderança. Então vai ficar gravado, não vou esperar muito tempo aqui para começar, não. Vamos ver quem vai chegando aí. Então não vou colocar vocês aqui na gravação do vídeo, né? Porque vai ficar lá gravado, mas se tiver alguma pergunta no chat aqui, eu respondo, tá bom? Então vocês estão no mute aí, mas pode sinalizar no chat. Beleza. Então, qual que é a ideia de hoje? A ideia é a gente trazer um tema dos mais importantes, dos mais relevantes quando a gente fala de desafios da transição e quando a gente fala da bibliografia básica que a gente tem aqui a respeito sobre os desafios e as angústias da liderança, né? Então, a gente tem bastante embasamento teórico em três grandes autores, em vários, né? Mas acho que hoje eu quero falar de um deles específicos, que é o Han Charan, que é o autor do Pipeline de Liderança. Eu também trabalho muito com a Linda Hill, que é eu vou trazer aqui uma passaginha rápida dos mitos e verdades da liderança. Também vou fazer referência aqui, galera, sobre algumas aulas já gravadas disponíveis na comunidade, tá bom? Então, não vou explorar muito alguns conceitos, porque tem aula gravada lá em geral de 15 a 20 minutinhos para vocês explorarem. Então, vem comigo, pega uma aguinha, pega um papel e vamos lá. Então, hoje a gente tem aqui Pipeline de liderança, os desafios e as angústias das transições. A gente vai fazer referência a algumas falas importantes para a gente aqui, e a gente vai olhar também esses movimentos das aulas gravadas que eu comentei com vocês. Então, gente, Pipeline de liderança, ele traz para a gente o embasamento teórico de uma fala que eu tenho muito frequente aqui com vocês, que é: não existe líder sem agenda de liderança. E por que não existe líder sem agenda de liderança? Olha, a gente poderia trazer aqui diversos argumentos mais racionais ou a partir das pesquisas, né? Para a gente trazer explicação do porquê que não existe líder sem agenda de liderança. Mas para não fazer a história muito longa, eu quero trazer duas explicações rápidas aqui para vocês, né? A primeira é que não existe líder sem agenda de liderança porque a gente entende que liderança não é cargo, né? Liderança é competência, liderança é ritual e rotina, né? Então, você já sabe, por exemplo, que tem alguém do seu time aí, se você é líder de pessoas hoje, que não é um coordenador, um supervisor, né? Ou seja, que não tem uma posição formal de liderança, mas que mesmo assim exerce uma certa influência no time. Tomara que seja uma influência positiva, mas às vezes não é. Então, uma vez que liderança não é cargo, liderança é atitude, eu posso trazer o argumento de que não existe líder sem agenda de liderança, porque muitas vezes a pessoa é promovida, ela ganha o ticket principalmente de primeira liderança, nos pipelines superiores talvez seja mais difícil ela cometer esse equívoco, mas a pessoa ganha o ticket de primeira liderança em razão da sua competência técnica. E aí, como você já deve ter vivenciado, né? Você que está aí me olhando, está rindo, né? Você ganha, né? Responsabilidades da qual você ainda não estava preparada para isso. E para correr atrás, para tentar mostrar que você merecia a promoção ou que você dá conta da expectativa que colocaram em cima de você, você acaba trabalhando mais e mais rápido, né? Trabalhar mais e mais rápido, mais horas, não garante a eficiência da sua nova posição. Talvez garantia da posição anterior. Então, às vezes você ganha esse ticket de liderança e você não estabelece uma agenda de ritual e rotina com o seu time. Seja ela ritual e rotina de checkpoints técnicos, ou seja ela ritual e rotina de desenvolvimento de pessoas, de conversa, de aproximação, de desenvolvimento de confiança. Então, não existe líder sem agenda de liderança, porque muitas vezes você tem aí o cargo, você tem o crachá, você é chamado de líder, de chefe, de coordenador, de supervisor, de gerente, do nome que você quiser, mas você não exerce essa posição e outra pessoa vai lá e exerce. Porque ela sim tem uma agenda, por exemplo, uma agenda de conversar com o time ali no cafezinho
e no final acaba dando direcionamento, mesmo que ela não é chefe, ela ganha esse ticket de liderança. Por que que ela faz isso? Porque uma das metáforas que a gente usa aqui, se você está aqui na comunidade, você tem acesso ao curso das 5 metáforas, essa é uma delas. A metáfora da cadeira vazia, a gente explica e a gente entende que a cadeira de liderança ela não é ocupada por alguém com um crachá. Porque essa pessoa do crachá pode não estar disponível, pode não querer ouvir, pode estar ocupada, pode estar trabalhando com 1000 coisas ao mesmo tempo, seja de uma forma equivocada só na parte técnica, mas seja também tentando fazer alinhamentos para cima, que é a responsabilidade dela, mas fica muito pesado também a carga de trabalho. E aí ela acaba não ficando disponível ali, né? E aí quando ela não fica disponível, ela acaba não ocupando aquele espaço, né? Aquele movimento que ela tinha intenção de fazer. Beleza. Então, não existe líder sem agenda de liderança, porque, de uma certa forma, o que a gente entende é que liderança não é cargo, né? Liderança é atitude. Liderança, no final das contas, ela é ocupada por alguém que tem ali uma dedicação de tempo no direcionamento técnico ou no apoio emocional. Então, não necessariamente é um líder formal que tem essa agenda. Às vezes, você tem aí no seu time alguém que não tem uma posição de liderança formal e está ali influenciando as pessoas de uma certa forma. Então, a gente vai olhar do aspecto da liderança como um movimento de ocupar espaços, de criar oportunidades de conversa. E é por isso que a gente entende que não existe líder sem agenda de liderança, e uma das metáforas que a gente vai usar aqui, que é a metáfora da cadeira vazia, ela mostra para a gente que, independente da posição que você ocupa, se você não senta nela efetivamente e ocupa aqueles espaços, ela não vai ser ocupada por uma liderança. Então, a cadeira vazia, ela vai ser ocupada por alguma outra pessoa. Seja essa pessoa um especialista conhecedor do tema, seja essa pessoa um colega de uma outra área, seja essa pessoa um diretor que passa pelo corredor e dá um bom dia e acaba direcionando uma decisão, seja até mesmo alguém lá em casa. Então, não existe líder sem agenda de liderança, porque se a liderança direta formal não criar rituais e rotinas de liderança e pecar pela omissão, alguém vai ocupar essa cadeira. A gente costuma dizer que essa cadeira fica sozinha, fica vazia por 2 segundos ali. Alguém vai e ocupa aquele espaço. Então, todo ser humano precisa de direcionamento técnico e apoio emocional. Como ele precisa de direcionamento técnico e apoio emocional, ele vai procurar essa resposta em algum outro lugar, independente de ser a gestão formal ou informal que está ali rodando naquele momento, né? Então, não existe líder sem agenda de liderança, porque se você é um líder formal e não coloca rituais e rotinas com o seu time, provavelmente alguém vai ocupar esse lugar e vai fazer esse movimento de direcionamento técnico ou apoio emocional, né? Tudo bem aí, gente? Tudo certo aí, Teris? Tem gente chegando aqui também e tem gente lá não ao vivo. Tem gente ali na comunidade que não tem acesso ao vídeo. A Certo, gente vai construindo coletivamente. Tudo certo? tudo certo. Então, a gente fala sobre o pipeline, sobre os desafios da transição, porque a gente entende que quando você ganha o ticket da liderança, você evita as conversas difíceis, não estabelece rituais e rotinas, e às vezes você peca e não senta nessa sua cadeira de liderança de uma forma mais estruturada, né? Certo, Silvia? Estamos chegando aí, que bom que você está por aqui, que legal, gente. Seja Oi, bem-vinda. Oi. Estamos aqui na gravação, tá? E aí vai ficar gravado lá também depois, na comunidade. E aí, por que a gente fala de Linda Hill, né, gente? Que é uma das autoras que a gente estuda bastante aqui. Porque ela traz para a gente um conceito, era linda, maravilhosa Linda Hill, ela traz um conceito de que o mais importante na transição de liderança é a gente se entender como líder e começar a criar uma identidade de liderança. E essa identidade de liderança, ela é uma identidade prévia ao desenvolvimento das habilidades. Então, eu não vou correr atrás de aprender a dar um feedback melhor, eu não vou correr atrás
de poder fazer uma entrevista de recrutamento e seleção mais assertiva, eu não vou pensar em como traduzir a estratégia para o meu time se eu não entender o meu papel. Inclusive, é o capítulo 2 do meu livro. Lá no capítulo 2 do livro, para quem já leu, a gente fala mais sobre essa pesquisa aqui, Mitos e Verdades da transição de liderança. E ela traz alguns aspectos, assim, né? Por exemplo, ela traz que alguns gestores, e aí ela coloca a palavra gestor independente do pipeline, né? Pode ser um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor. Quem ainda não ocupou essa posição de liderança entende que os gestores ganham o poder e a autoridade a partir do cargo, né? Ou seja, que o nome do crachá, o sobrenome que tem no crachá, vai garantir essa autoridade para poder fazer as coisas acontecerem. É a partir disso que a gente constrói a ideia da falácia da autonomia, de que, na verdade, a gente não tem muita autoridade, liberdade e autonomia para fazer as coisas do jeito que eu quero, porque a gente está dentro de um ciclo, a gente está dentro de um sistema e a gente percebe que a gente precisa fazer as coisas alinhando expectativas não só do meu time e não só da minha liderança para cima, mas também com toda uma rede de apoio, e às vezes eu descubro área da companhia que eu nem sabia que existia antes, né? A gente viu também que muita gente acredita que a promoção vai trazer poder, né? Vai trazer essa autoridade da posição para fazer as coisas acontecerem, mas também vai trazer um certo respeito e manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente viu que não tem sido mais assim, não é só nos últimos anos, não é só com essa tal nova geração que muita gente traz. A gente percebe que o poder dos gestores não vem da posição ou do nível hierárquico. O poder vem da credibilidade que a gente constrói ao longo do tempo, né? Credibilidade aqui tem a ver com coerência e consistência, que para a gente é fundamental quando a gente fala de ritual e rotina, né? Consistência para você ter aquela consistência de repetir os comportamentos e as agendas e não desistir no primeiro obstáculo. E coerência é falar e fazer aquilo que você defende, né? A gente percebe também que, principalmente ali depois de uma promoção, de novo, independente do nível, mas na primeira liderança mais sentido isso, que a gente entende que a gente precisa agora controlar, né? Controlar o nosso time. Então, uma fala grande era assim, antes eu me preocupava com o meu próprio horário de trabalho, agora eu preciso controlar o horário do meu time. Cara, controlar é um verbo muito pesado, controlar é uma coisa muito forte. Provavelmente a gente não consegue controlar as pessoas, né? Eu costumo brincar que eu não controlo as crianças aqui em casa, 6 aninhos, 4 aninhos. Imagina aí você tentando controlar uma pessoa de 30 anos no seu time, né? É a partir daqui que a gente constrói a ideia da metáfora do aquário, onde a gente fala que o papel da liderança, então, é definir as regras do jogo, né? Controlar não significa compromisso. Para quem trabalha numa área industrial, né? A gente percebe que tem gente que usa o EPI por valor, por segurança é importante, e gente que usa o EPI só porque tem o supervisor olhando. E aí, o que vai acontecer quando o cara deixar de olhar, né? Então, a realidade é que a gente não controla as pessoas, mas a gente controla as regras do jogo, aqui traduzido na metáfora do aquário. E os gestores lideram não no individual, mas sim no coletivo. Olha que interessante, né? Aqui também, olhando os peixinhos do aquário, os gestores acreditam, antes da primeira liderança, que quando serão promovidos, eles poderão construir as relações individuais, gerando confiança, ok, no individual, e que isso será suficiente para controlar o time como um todo e fazer subir a performance. Essa não é uma realidade. Se bem o desenvolvimento do ser humaninho a gente faz no one-on-one, no individual, a gestão do clima se faz controlando as regras do jogo, se faz controlando as regras coletivas. Por quê? Porque a intervenção que a gente faz com uma pessoa vai impactar, vai afetar o grupo como um todo, tanto a performance quanto a moral, né? Exemplos clássicos, você chega para uma pessoa e diz que vai dar um aumento para ela de mérito e acha que é suficiente para melhorar o engajamento dela. Provavelmente nesse período inicial de tempo. Daqui 2 semanas, você vai ter fila na sua porta das pessoas tentando fazer também o pedido para ela ter o aumento de mérito, já que a pessoa A conseguiu, por que a pessoa B não conseguiria, né? Então tem que ficar muito claro as regras do jogo, a transparência, para que você tenha tanto a capacidade de explicar para a pessoa A por que ela teve
esse merecimento técnico de um incremento salarial, como para a pessoa B, do porquê que ela ainda não está apta para isso, né? Para isso, a gente vai olhar duas grandes aulas que está lá na comunidade, né? O ciclo do aprendizado, quando a gente vai perceber que o feedback, ele às vezes não ajuda, ele vai às vezes atrapalhar, porque a gente acha que feedback é a nossa responsabilidade principal. Só que a gente vai perceber que o feedback, ele tira a gente de uma zona de incompetência inconsciente, onde não tem dor, onde não tem movimento, e ele joga a gente numa zona de incompetência consciente, quando eu ganho clareza de que eu não estou conseguindo fazer aquilo que a minha liderança direta espera. É muito dolorido esse momento, e a gente pode ter aqui um movimento de travar as quatro rodinhas, né? Eu não vou me explorar muito aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem aula gravada, está lá na comunidade, uma aula de feedback, inclusive essa aula se chama assim, ó, feedback pode atrapalhar o seu time. Esse nome que está lá. Por que ele pode atrapalhar? Porque quando a gente dá o feedback e diz, pronto, né, -1, ou check, né? Check, já fiz o feedback, agora se vira, a gente provavelmente esquece que o nosso papel é o papel opa, em branquinho, tá rolando. O papel é o papel aqui, ó, de construir essa ponte aqui, né? Qual que é essa ponte? Essa ponte volta de novo no direcionamento técnico e no apoio emocional, né? Que você pode colocar um montão de coisa aqui, treinamento, coaching, feedback, mentoria, feedback não, coaching, mentoria, um livro, um curso, né? Um projeto novo, para que ela tenha envolvimento com outra área, com uma outra pessoa. Então, quando a gente fala que o papel do líder é dar feedback, a gente está falando de um lado da moeda. Então, eu dou o feedback e eu preciso completar o meu trabalho com direcionamento técnico e apoio emocional. Dar feedback não garante mudança de comportamento. O que garante mudança de comportamento é coerência e consistência nas conversas e no acompanhamento. Porque a gente não muda comportamento em 10 minutos de conversa, em 30 minutos de conversa mais estruturada. Então, eu não vou aqui explorar esse tema aqui, porque eu quero entrar no pipeline, mas tem uma aula gravada de uns 20 minutinhos sobre isso. E esse movimento vai abrir espaço para a gente descobrir que existe uma outra... Opa, só preciso zerar as minhas anotações. Que existe um outro movimento que é de uma outra aula gravada, que é a diferença de um papo de performance e de um papo de desenvolvimento. Então, aqui eu estou trazendo referência de duas aulas gravadas lá da comunidade. Uma é o ciclo do aprendizado, que mostra para a gente lá qual é esse movimento aqui de, às vezes, fazer só parte do nosso papel, então a gente coloca a luz no problema e sai fora, né? Olha, eu não gostei desse seu relatório, faz melhor? Olha, essa sua análise ficou fraca, acho que você precisa ser mais profunda. Olha, esse documento que você me entregou, eu não consegui compreender, você pode fazer uma análise novamente? Ok, feedback dado. Não estou contente com o seu trabalho. E como que eu avanço? Como que eu avanço? Eu avanço para papos de performance, onde eu vou trazer feedbacks mais assertivos, onde eu vou trazer movimentos que vai mostrar qual é a expectativa dessa análise, qual é a expectativa desse relatório, e a partir daí eu consigo, então, performar de uma forma 1% melhor a cada dia, porque eu tenho clareza do que se espera de mim, versus uma conversa de one-on-one no futuro, para pensar em movimentos de desenvolvimento, movimentos que eu consigo pensar em fóruns e espaços de crescimento, né? Onde eu conecto performance com desenvolvimento. Esse aqui também tem uma aula gravada, dá mais uns 20 minutinhos, e ele chama papo de desenvolvimento versus papo de performance. Não sei se é papo ou conversa que eu pus lá, tá? Mas está lá na comunidade. Então, esses dois grandes temas, para vocês que estão aqui no ao vivo, para vocês que estão no gravado também, esses dois grandes temas, eles abrem um espaço mental para a gente entender o papel da liderança, e aí eu também citei já a metáfora da cadeira vazia e a metáfora do aquário, tem um curso completo das 5 metáforas de liderança também lá. Eles abrem espaço para a gente falar sobre o pipeline, que é o capítulo 1 do livro, inclusive,
que é o movimento que conta para a gente como que a gente mentalmente sofre para desapegar da atividade anterior, né? Foi muito baseado nesse livro que eu criei o método dos 3Ds lá, o Desapega, Delega e Desenvolve, porque ele fala para a gente que o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar até as próximas etapas. Talvez não seja suficiente nem para te manter aqui, né? Eu conheci esse cara, Rancharan, grande autor, grande professor de Harvard, já está bem velhinho, gente. Tive a oportunidade de ter algumas aulas, algumas palestras com ele, e uma das coisas que ele traz para a gente é que o pior que pode acontecer numa empresa é o PPT. Ele diz que ele nunca usou o PPT na vida, que ele não gosta de fazer reunião com PowerPoint, que ele gosta de fazer reunião olho no olho, né? E aí a gente pergunta, mas como é que funciona no mundo corporativo, né? Que a gente precisa fazer um monte de alinhamento de projeto, né? Ele fala, pois é, a comunicação ela precisa ser conversada, né? Não só jogada no e-mail. E ele traz que o grande desafio, então, da alta liderança, é almoçar a cultura, jantar a cultura e comer a cultura, e respirar a cultura no café da manhã. Porque se todo mundo faz reunião longa e ninguém resolve nada, talvez esse seja um movimento cultural, né? Se o papel da alta liderança é almoçar e comer e tomar de café da manhã a cultura, o papel da primeira liderança é traduzir o que vem lá de cima para o time que está lá embaixo. Como que faz isso, né? Então, ele traz para a gente as passagens de liderança, o pipeline. Então, o que é pipeline, né? Pipeline é um caminho, né? É uma tubulação. Se a gente fosse traduzir no inglês literal, só que eu acho que o livro chamado Tubulações de Liderança não ia vender muito bem. Então, ele faz um caminho, assim, ó, uma passagem, né, assim, ó, onde ele coloca cada bloco aqui com uma nomenclatura, onde ele chama de liderança ou de gerente, dependendo da tradução, da edição da tradução para o português. Então, aqui eu vou explicar direitinho, mas ele tem um nome aqui que ele coloca como categorização. E ele fala que para você chegar aqui num movimento de promoção, você sofre a dor da transição. E aí ele chama isso aqui de pipeline, porque é como se fosse um encanamento, né? A tradução literal seria um encanamento. E quando o cano faz curva, é aí que o bicho pega, né? Diminui a velocidade, aumenta a pressão, estoura o cano, para tudo o lixinho ali. Então, as passagens das transições do pipeline é uma ideia que ele traz, e eu fiz uma leitura aqui com um slide que eu desenhei para tentar traduzir aqui de uma forma um pouco mais visual para vocês aqui. Então, pensa numa pirâmide organizacional, a gente tem uma estrutura, e a estrutura do primeiro nível, para quem ainda não é líder, ele vai chamar aqui de líder de si, ou de gerente de si, dependendo do livro dele. Dependendo da tradução para o português. A Linda Hill vai chamar isso aqui de contribuidor individual, que vocês já ouviram por aí. Contribuidor individual. Contribuidor individual, ou líder de si mesmo, é aquela pessoa que é responsável pelo job, né, pela tarefa, pelo trabalho dela mesma. Então, basicamente, a gente tem algumas responsabilidades aqui na liderança de si. Basicamente, que é a entrega técnica e a aderência aos valores da companhia. Então, basicamente, é isso que se espera de um líder de si. É isso que se espera de uma pessoa que tem uma posição que não é uma posição de liderança, né? Que ela tenha competência técnica, que ela entregue os combinados e que ela tenha aderência aos valores da companhia, né? Veja que aqui ele não fala de equilíbrio emocional, ele fala um pouco de maturidade, mas aqui não é maturidade de idade biológica e nem maturidade de coeficiente emocional. É maturidade para entender o contexto do negócio, maturidade já rodando na parte técnica, né? Competência técnica já bem desenvolvida. Então, o que é o pipeline? Pipeline é o movimento de fazer a carreira, né, evoluir de uma forma ascendente, de uma forma que sim vertical e não horizontal, por exemplo,
para você ganhar o ticket da primeira liderança, que ele vai chamar ali de líder de outros. Como que você faz para ganhar o ticket de primeira liderança? É isso aqui que a gente colocou. Você entrega tecnicamente o seu job, sua tarefa, e você tem que demonstrar aderência aos valores da companhia. E aí a gente então te promove. Só que o que o Pipeline fala, o livro, né, o Rancharan, é que o que te trouxe até aqui não é suficiente para te manter aqui ou para te levar até lá. Então existe uma curvinha de transição. Isso aqui a gente chama de transição. Essa transição é onde o bicho pega, né? Porque efetivamente essa transição aqui é o momento que as pessoas falam: e aí, cara, e aí? O que eu tenho que fazer agora, né? Qual que é o meu papel nesse momento? Muitas vezes não fica claro qual é a encomenda de quem te promoveu, né? Esse movimento, ele vai se repetir em algumas ocasiões. Ele vai se repetir, por exemplo, aqui no movimento de você ser promovido a um líder de líderes. E veja que aqui ele não traz o cargo, né? Por exemplo, um analista ou um especialista que tem responsabilidade de fazer a gestão de um estagiário, ele pode muito bem, nesse momento, ser entendido ali como uma pessoa que tem uma responsabilidade de liderança. Então, esse especialista pode muito bem estar considerado aqui como líder de outros, porque não é cargo, é complexidade de liderança, é contexto de liderança. Então, de novo, o que é liderança? Liderança é direcionamento técnico e apoio emocional. Se eu sou um analista sênior e me deram um estagiário para me ajudar, conquistei um estagiário para me acompanhar, eu sou líder desse estagiário, então eu sou líder de outros nesse momento. Só que eu tenho uma responsabilidade técnica ainda como analista e preciso, talvez não obrigatoriamente, fazer uma conversa one-on-one no desenvolvimento, mas a estagiária demanda isso de mim, ela pede, ela pergunta. Então, de uma certa forma, eu vou acabar atuando como líder de outros, independente da minha posição. Isso vai exigir também, porque aqui, sem trocar setinho, isso vai exigir também um movimento de desapego da atividade anterior, de desapego da complexidade do Excel que o estagiário vai fazer. Assim como, quando eu viro um gerente de área, um gerente sênior, eu também preciso parar de atuar na operação, até chegar no líder Master Blaster da companhia, que a gente vai conectar, talvez com pipelines globais, com grandes corporações, né? Com quem olha, por exemplo, ali, líder de um negócio, né? Depois da passagem 4, ele chega numa posição ali, líder de negócio. Esse líder de negócio, provavelmente, ele é líder, por exemplo, de uma BU, né? De uma business unit, de um negócio inteiro. Mas quando ele é promovido, ou melhor, a liderança dele, ela está olhando mais de um negócio, né? Mais de um país, mais de um continente, até chegar no CEO global, por exemplo, no líder empresarial. Né? Importante dizer que o Rancharan coloca que isso daqui são os básicos, né? Mas que toda companhia pode fazer ali ajustes de estruturas de pipeline de liderança. Né? Então, acho que o convite principal aqui é para a gente pensar, então, que, de uma certa forma, existe essas dores da transição, eu já vou detalhar um pouco mais, mas que a mensagem principal é situações diferentes vão exigir formas de atuação diferentes, intervenções diferentes. Né? Então, reforço aquela frase de que para a liderança o contexto importa. Então, focando aqui no pipeline, o grande trabalho que a gente faz aqui, dentro da comunidade, principalmente, é a gente trabalhar esse movimento aqui de líder de outros, né? De como que a gente faz para a gente sair de uma posição técnica para a gente ganhar ali o status de ser reconhecido por meu time como uma liderança de outros. Dentro da comunidade, a gente também tem ocupantes de posições de líder de líderes. Então, a gente tem alguns gerentes que têm coordenadores embaixo, ou a gente tem próprios coordenadores que têm times mais complexos, que acaba criando uma posição, por exemplo, de especialistas que são líderes de pessoas, ou mesmo supervisores. Em alguns negócios acontece ali. Então, esse é o foco que a gente dá no livro e é o foco que a gente dá na comunidade, né? Eu tenho aqui mentorias individuais que rodam mentorias para alta liderança, né? Então, por que é individual? Porque quanto mais para cima da posição organizacional, da liderança
do negócio, menos a pessoa quer se expor, né? Menos vulnerabilidade ela quer colocar em exercício ali num grupo, menos incompetência ela quer assumir publicamente, né? Então, é que eu pego mais pesado, sabe? Um puxão de orelha. E eu não posso fazer isso num pequeno grupo, eu tenho que fazer isso de portas fechadas, digamos assim. Tudo bem? Maguinha? Então, o que muda, né? Nas transições. Então, eu estava falando que as transições de liderança, ela é o movimento mais dolorido, né? Da transição de carreira. Por quê? Porque você imagina, né? Você imagina que você vinha num movimento, eu gosto de desenhar aqui no Líder de Si, num movimento onde você está assim, ó, entregando bons resultados, né? Demonstrando aderência aos valores da companhia, ajuda os colegas, né? Contribui para o resultado da área. Então você começa a receber os feedbacks positivos, você começa a perceber que a sua liderança está te convidando para outros fóruns, você começa a perceber que, às vezes, se você trabalha numa companhia e tem um processo de avaliação de desempenho, de avaliação de performance, seja semestral ou anual, você já tem clareza do seu comportamento, né, e dos seus resultados. Às vezes até o PLR, ou o bônus, ou o nome que você dá aí para receber a bonificação financeira no final do ciclo, ela já está clara para você. Então, você sabe que você está performando bem. Então, quando você ganha essa promoção, que você ganha esse primeiro ticket de liderança, a maior frustração que a gente tem é começar a tomar puxão de orelha no meio do caminho, né? Então as falas são assim: nossa, você era tão rápido, agora você não consegue mais. Nossa, mas você antes fazia tudo e agora você pergunta toda hora. Nossa, mas antes você era exemplo para o time, agora você está fazendo esses movimentos tão errados assim, que eu fico até com vergonha de contar que foi você que fez. Uai, moço, mas eu estou aqui na minha curvinha de transição. A minha curva de transição vai ter erro no meio do caminho, porque agora eu estou fazendo coisa que eu nem sabia que eu tinha que fazer. É mais, você aí de cima deveria ter feito esse alinhamento comigo. Uma outra frase que a gente usa muito, né? Não existe feedback antes do alinhamento. Não existe feedback antes do alinhamento. E com a agenda corporativa tão corrida, tão apertadinha, às vezes você é promovido e te jogam lá no fogo, né? Vai fazendo aí, depois a gente conversa. O que significa isso, né? Perguntas importantes, né? Como eu serei avaliado? Qual é o tamanho do meu ciclo? Né? Uma coisa é você ser avaliado daqui 3 meses, outra coisa daqui uma semana. Sei lá, uma semana talvez seja exagero, mas enfim, acontece tudo na vida. Como eu serei avaliado? Qual é o tamanho do meu ciclo? Essas são perguntas que a gente precisa fazer para quem está lá em cima, né? Ele ou ela precisa ter essa clareza. Às vezes a pergunta é mais importante que a resposta. Porque se você faz a pergunta e não tem resposta, ótimo, isso é bom, gente, não é ruim, não. E daí, pelo menos juntos, vocês vão lá trabalhar para construir essa resposta. Então, esse movimento bacana do pipeline, ele mostra para a gente que a gente estava vindo a 120 por hora, assim, numa estrada, né? Numa autoestrada, numa highway, uma pista boa, duplicada, maravilhosa, bem sinalizada. E aí eu acabei mudando de estrada e acabei entrando numa estrada pequenininha, numa estrada vicinal, numa estrada que já não é mais federal, e já não tem pedágio. Então, provavelmente, você precisa diminuir essa velocidade. Nessa curvinha, no meio da curva, espero que você diminua a velocidade lá para não derrapar e cair fora da pista. Então, nessa curvinha vão entrar muitas dores e sabores e muitas angústias também ao longo do caminho, né? Então, a principal dor do líder de primeira gestão é entender o seu papel. A principal dor da primeira liderança é entender o seu papel. É daí que vem o desapega, porque você só vai desapegar da atividade anterior a hora que você entender o seu papel. E a hora que você entender o seu papel, você começa então a pensar que você precisa desenvolver novas habilidades. É essa a maior contribuição do pipeline, que mostra para a gente, então, o que o Rancharan vai chamar aqui de trade-off. Então, o que muda, né, em cada transição? O que muda em cada transição são os trade-offs. Então, ele pensa o seguinte, ó, que quando você está aqui no movimento de transição de líder de si para líder de outros, você percebe que você precisa começar a desenvolver novas habilidades. Mas ele sabe que desenvolver novas habilidades não é tão fácil. Então, ele constrói
a lógica da seguinte maneira, ó, para que a gente possa desenvolver novas habilidades, a gente precisa distribuir tempo de uma forma a cuidar daquela habilidade, a distribuir tempo para começar a buscar informação, conhecimento, e depois colocar um pouco de tempo também para repetição, para prática, porque ela não cai do céu, aquela habilidade, né? Então, eu costumo dizer assim, né? Tocar piano é a coisa mais fácil do mundo que existe para quem toca há 10 anos, né? Andar de bicicleta para um adulto é a coisa mais fácil do mundo. Quando ele teve uma oportunidade de aprender lá atrás e dizem que bicicleta nunca se esquece. Mas e para quem nunca aprendeu? Eu não esqueço que eu nunca aprendi, mas é muito dolorido para um adulto aprender a andar de bicicleta. Tanto pelo ego, como pela falta de ego e a vergonha de se expor, como pela falta de habilidade mesmo de pedalar, né? Então, não vai ter como. Não existe forma de aprender inglês sem dedicar tempo. Não existe forma de andar de bicicleta sem andar na bicicleta. Mas, basicamente, a gente só distribui tempo quando a gente valoriza. E ele vai chamar isso aqui de valores profissionais. Então, valor profissional é aquilo que a gente coloca como prioridade, né? Aquilo que a gente dá valor, né? Então, a lógica, lendo de baixo para cima, é mais ou menos assim, né? A gente só vai pensar que é importante quando a gente dá valor. A hora que a gente começa a dar valor, a gente começa a distribuir o tempo. Peraí, vou fazer de novo. A gente distribui o tempo. A hora que a gente começa a distribuir o tempo, aí sim a gente desenvolve novas habilidades, né? Então, nos individuais, a pessoa costuma me dizer assim, eu não dou feedback porque eu não sei dar feedback. Puxa, eu entendo, é difícil mesmo. Qual foi a última vez que você deu feedback? Não, você não está entendendo. Eu não dou feedback porque eu não sei. Cara, não sei quantos anos você tem por aí, mas se você lembra do dilema da Tostines, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Eu não dou feedback porque eu não sei ou eu não sei porque eu não dou feedback? Feedback é um exemplo, tá? Pode ser o delegar, pode ser o fazer reunião de resultados, pode ser o ter o diálogo de desenvolvimento, ter a conversa de desenvolvimento com o meu time. Pode ser uma demissão. Não, a pessoa já está decidido. A gente vai dispensar. Eu só não sei como fazer, então eu estou vendo aí. Quanto tempo? 2 meses. Não adianta. Você só vai desenvolver uma habilidade quando você dedicar tempo. E você só vai distribuir o seu tempo para aquilo, uma vez que o tempo é escasso, a gente não tem tempo livre, a gente só vai dedicar tempo se a gente priorizar ou se a gente colocar os valores profissionais em ordem, né? Então, vamos voltar lá para ver essa transição aqui na curvinha, né? Se aqui embaixo eu me preocupava com a minha entrega técnica e os valores da empresa onde eu trabalho, porque para a liderança o contexto importa. Então, ser líder num banco é diferente de ser líder na fábrica, que é diferente de ser líder numa empresa de serviços. Então, eu tenho que mostrar aderência aos valores. Se bem isso é o que eu preciso entregar, aqui na liderança de outros, quando você está na frente do seu time, o que eu preciso entregar é resultado por meio de outros, ou por meio de pessoas, das pessoas. Só que isso é muito difícil pensar e entender, porque, de uma certa forma, antes eu era responsável, como a gente coloca ali no líder de si, responsável pela minha entrega técnica, né? Então, para isso, eu preciso ser legitimado pelo time. E eu só vou. Porque eu já fui legitimado pela companhia e pelo meu gestor, porque eu ganhei o cargo. Eu ganhei um novo crachá e estou ganhando mais dinheiro por isso também. Mas isso não garante que eu serei legitimado pelo time. E como que eu sou legitimado pelo time, né? Com rituais e rotinas de liderança. Mas veja, lembra aquela primeira frase? Não existe líder sem agenda de liderança. Então, muita gente que ocupa uma posição de liderança, que não tem uma agenda formal de ritual e rotina, na verdade é um especialista caro para o negócio, porque não está ocupando esse papel. E é aqui que a gente entra com os 3Ds, né? Que é referência da minha publicação, do meu livro. Tem um livro lá na comunidade, tem um audiobook também, que desapega da atividade técnica, começa a delegar, e aí, quando você delega, você percebe que não está pronto,
vai lá e desenvolve, né? Então, a cereja do bolo é o desapega, delega e desenvolve, mas ele só vai existir depois que você entender o seu papel, né? Tudo certo aí? Tudo claro como a noite? Então, gente, aqui na comunidade eu vou colocar essa aula gravada e vou colocar um artigo também que explica um pouco mais esses movimentos das transições, inclusive com as angústias, tá bom? Então, uma angústia muito grande do líder de outros, que você que ocupa essa primeira posição de liderança, é dar conta, né, do recado e atender as expectativas da sua liderança. Isso faz com que a gente acredite, às vezes, que trabalhar mais horas e mais rápido é suficiente, né, para entregar o que eu preciso. E, na verdade, não é, porque quando a gente trabalha mais horas e mais rápido, a gente está apostando que a gente é mais competente que o nosso time. E talvez seja hoje, né, que você vem fazendo aquela atividade técnica e outra pessoa tem que assumir aquela posição. Mas duas coisas estão acontecendo nesse momento. Se você é mais competente do que o seu time nesse momento, e você tenta mostrar para eles toda hora, concorrer, competir, você vai ser esse especialista caro, porque eu não estou te pagando para isso agora. Mas pensando no médio e longo prazo, isso é horrível para não só para o engajamento e produtividade da equipe, como para a sua saúde, que você não vai dar conta do recado ao longo do tempo. Mas pensando em performance coletiva para o próximo ciclo, para o ano que vem, por exemplo, se você não transferir o know-how para o seu time, os melhores vão embora e os meia-boca vão ficar sabedores de que você apaga os incêndios técnicos ao longo do caminho. Então, o jogo da liderança muda quando a gente percebe que performance, alta performance, é o jogo da liderança. Ah, eu não tenho tempo de fazer feedback com o meu time porque eu trabalho muito. Não, amigo, esse é o seu trabalho, cara. Provavelmente você faz um montão de feedback de puxão de orelha porque faltou alinhamento de expectativas lá atrás. Toda estratégia corporativa é uma aposta. Muitas vezes a gente tem que trocar essa aposta. Você tem que contar para o time aquilo que você pode contar, desdobrando a estratégia para o seu time, sem escrever em pedra, porque os planejamentos podem mudar. A gente já falou que não existe líder sem agenda de liderança. A gente já falou que o seu papel é traduzir a estratégia. E a gente já falou que não existe feedback antes do alinhamento. Então, uma série de palavrinhas e de frases, não só frases de efeito, mas frases que vão mostrando para a gente que a liderança não é romântica. Aqui na comunidade não é soft skill, não é comunicação e autoconhecimento, como uma oratória melhor, para que você possa inspirar as pessoas e mobilizá-las para que elas possam chegar aonde elas nunca imaginam. Isso é balela, né, gente? Isso é muito difícil isso acontecer na vida real, né? O dia a dia consome. Então, o que a gente pode te dizer é que o seu time ele vai repetir seu comportamento. Então, se você não tem ritual e rotina, se você não faz checkpoint técnico, se você não trabalha seu próprio desenvolvimento, seu autodesenvolvimento, eles repetem um modelinho de gestão. Então, Tom Peters aqui para vocês, eles olharão mais para os seus pés do que para os seus lábios. Então, a liderança é geradora de templates de comportamento. Tudo bem? Então, tem conteúdo todos. Ah, eu não posso falar todos, gente, porque eu estou falhando alguns dias da semana lá no Insta. E a cada 15 dias tem podcast lá no YouTube. E a cada 2 semanas tem também um artigo lá no LinkedIn, tá bom? Esse, então, é o pipeline de liderança, gente. A gente para a gravação desse conteúdo por aqui. Lá na comunidade tem condições de vocês comentarem, trazerem mais dúvidas. Vou colocar também um documento para vocês se aprofundarem um pouquinho mais, tá bom? Então, a gente se vê no próximo conteúdo, pessoal. Um abraço.